Vamos falar desse Jetta TSI 2.0 com 200 cavalos. Originais de fábrica, ano modelo 2011. Eu fui dono desse carro, esse vídeo eu fiz em casa na semana que eu fui vender o carro, né? Esse carro eu vendi em 2018. Comprei ele em meados de 2017, vendi um ano depois, em meados de 2018. Eu tive muitas alegrias com esse carro, né? Tem muita coisa boa para falar dele. E tem algumas também, alguns causos aí de manutenção interessante, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que esse carro ele é emocionante, né? Ou seja, eu dirigi muitos carros, tive muitos carros na vida, ajudei muitas pessoas a comprar carro, já aluguei carro fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, aqui, América Central, enfim. Minha irmã tem uma oficina mecânica, já andei em carro turbo, carro importado, Camaro, Mustang, Audi, BMW, Mercedes, enfim. Carros de todos os tipos, mas esse carro foi o único carro que me fez chorar a primeira vez que eu pilotei ele na rodovia. Depois que eu comprei, pilotei, fui numa viagem até uma outra cidade e tal. Quando eu cheguei no lugar, eu falei, meu, esse carro é incrível. Esse carro anda muito, ele é muito estável, ele é parrudo, ao mesmo tempo que ele é confortável, é um puta carro, um baita carro. E o torque dele era espetacular, enfim. Essa foi a meu primeiro pensamento, eu lembro isso como se fosse hoje na minha cabeça, então eu tive muitas alegrias com esse carro, né? Esse carro, quando eu comprei, com 60 mil quilômetros, eu comprei usado, fui o terceiro dono do carro, os ex-donos tinham feito revisões, 6 revisões de concessionária, eu fiz outras 3 depois, ou 2, não me lembro, mas por aí. Então, as manutenções todas em dia e tal. Só que esse carro quebrou as peças que hoje eu sei, né? Pesquisei na época, sabia que uma ou outra peça tinha um costume de quebrar. Não sei se essa é a palavra correta, mas era normal quebrar nesse carro, né? Com uma embreagem, a bobina, e isso aconteceu comigo. Então, eu fiquei com esse carro de 60 mil quilômetros até 90 mil quilômetros quando eu vendi o carro. E a embreagem desse carro com 80 mil quilômetros deu um problema. A ré dele não engatava, começou a não engatar, né? Então eu tive que arrumar a embreagem, consegui uma oficina aqui na minha cidade e consegui um preço bacana, conheci o cara já tal, por R$ 2.500 eu arrumei a embreagem desse carro, né? Aí nessa parte eu estou mostrando o som desse carro, mais um detalhe ruim, né? O touch desse carro modelo 2011 era péssimo, era ruim. O som era bom, tinha uma regulagem adequada, os controles de som no volante eram muito bons e tal, mas o touch do aparelho era ruim, não era bom. Então, mas ok, a qualidade do sonoro era boa do carro, né? Não era igual o meu Polo Beats que eu tenho hoje, que é um som Beats muito melhor, mas era uma qualidade de som boa. O banco de couro, o couro era espetacular, a qualidade do couro era muito boa, os bancos eram muito, te agarravam bacana, te agarravam bem, ou seja, te prendiam para você pilotar em modo esportivo o carro. Esse câmbio DSG de dupla embreagem, apesar de ter quebrado na minha mão, né, é espetacular, é incomparável, uma peça incrível da engenharia mecânica automotiva, é muito boa. Então, o que eu acho é o seguinte, eu forcei o carro em alguns momentos, algumas vezes eu forçava bem o carro, chegava em casa com aquele cheiro de embreagem queimada e tal, né? Então, eu fui o terceiro dono, os outros 2 donos eu não sei como é que andavam com o carro, sinceramente, me parecia muito íntegro o carro quando eu comprei, então não dá para saber quem forçou mais a embreagem ou não, se é normal quebrar com 80 mil quilômetros. Eu já tive carro normal, digamos assim, não turbo, não tão potente quanto esse, que quebrou com 50 mil quilômetros a embreagem, era zero, eu comprei o carro 0 quilômetro, né? Então é difícil dizer se é um problema crônico do Jetta, a embreagem, não sei dizer. Eu soube também, quando fui vender esse carro, eu fiz questão que o cara fizesse uma vistoria completa e não a simples. Então essa é até uma lição aprendida aí para todo mundo. Nessa vistoria completa, saiu que o carro tinha sido roubado. O carro tinha sido roubado, foi roubado de manhã e recuperado à tarde. Então ficou só uma marca no registro, nos sistemas do carro, mas não no documento do carro. Não tá,
produto de roubo no documento, alguma coisa do tipo, né? Então a gente foi saber só na hora de vender, o cara que comprou quis comprar mesmo assim. Que bom, muito que bom, que legal. Então, o que aconteceu nesse dia que esse carro foi roubado? Né? Foi roubado acho que com 40 mil quilômetros, sei lá, mais ou menos. Era no segundo dono, eu imagino eu que seja 40 mil. Não sei se o cara forçou, o que ele fez com o carro exatamente. Difícil dizer, mas o fato é, com 70 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, esse carro quebrou. A embreagem na minha mão e eu consegui uma oficina que fizesse por 2.500. Teve oficina que fez por 3.500, outra por 4. Eu fui no 2.500, deu certo. Aparentemente ficou bom. O acabamento desse carro era muito bom. Os botões, mesmo essa parte lateral que tinha peças de plástico duro, eram muito bem acabados, muito bem finalizadas, os encaixes e tal. O painel não, era de borracha mole, então era um baita carro. Eu gostava demais do carro. Era um tesão dirigir o carro. Esse é o ponto desse carro, entendeu? Minha esposa também teve um certo preconceito, não preconceito, mas um pé atrás quando a gente foi comprar um carro 2011 e tal. Mas a primeira vez que ela andou no carro, ela se apaixonou pelo carro também e falou: Meu, que carro é esse? Esse carro é espetacular. A dinâmica, a dirigibilidade do carro era incrível, né? Enfim, o carro. Gastei. Como é que eu gastei com esse carro? Eu gastei. As 4 bobinas quebraram, ou seja, isso é normal, né? Esse carro vai quebrar, vai desgastar. Ele não tem cabo de vela, ele tem bobina, então as bobinas custam em torno de R$ 350 com mão de obra instalado, se não me engano, se não me falha a memória. Então eu comprei com 60 mil quilômetros, 65 mil quilômetros quebrou uma, 70 quebrou outra, e assim foi. A cada 5 mil, então acho que deu a vida útil das bobinas ali, então quebrou, né? Fora isso, teve um outro problema também que eu tive com esse carro, teve um furinho no radiador, é isso aí, eu me lembro bem, a ventoinha começou a pegar no radiador num ponto específico e fez um furinho do tamanho de uma cabeça de agulha. Eu levei numa oficina especializada em radiador aqui na minha cidade e eles resolveram por R$ 500 esse problema. A dica que eu dou é a seguinte para comprar esse carro usado. Tenta pegar um com 30 mil, 40 mil quilômetros. Eu acho que a bobina não tem jeito, vai quebrar a bobina. O radiador que quebrou talvez tenha sido essa peça, esse carro específico, que a ventoinha estava muito próximo ali, na hora da construção ficou próximo e começou a pegar ao longo do tempo e acabou furando o radiador. Não sei se isso é crônico, acho que não. E a embreagem eu acho que sim, é algo que pode vir a quebrar sim, porque esse carro é muito forte, ele te leva a acelerar e a retomada, então às vezes você está numa lombada, você acelera e acelera e freia, força o equipamento, né? Então é isso, tentar pegar um carro com baixa quilometragem, ou então tentar, por exemplo, o cara que comprou esse carro de mim, ele comprou com a embreagem arrumada, o radiador, o cara resolveu o problema, as bobinas novas, então eu acredito que esse carro que eu passei para frente, esse Jetta que eu passei para frente, ia durar, sei lá, uns 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros na mão do cara sem quebrar peças importantes ou acontecer alguma coisa importante com o carro. Eu acredito nisso. Mas é isso, é um carro, a manutenção dele não é barata, pela tecnologia que tem embarcada no carro, ou seja, não é, você vai gastar muito mais que, obviamente, que um Gol, né? Então, tem que estar preparado para isso também. Mas, cara, esse carro, para quem gosta de dirigir, esse é um baita carro. E ele tá com preço hoje, você encontra carro desse tipo aqui com baixa quilometragem, 2012, por 50 mil, 45 mil reais com baixa quilometragem, 2013 talvez. Agora, será que eu recomendo a compra desse carro? Para quem gosta de dirigir, tem tesão por dirigir, gosta da pegada do carro, acha o quesito dirigibilidade e potência também muito importante, pode comprar que eu recomendo. Agora, se você é um cara mais conservador e tal, não se liga tanto em performance, claro, um carro com uma certa potência sempre é melhor do que um carro sem potência, mesmo que você seja uma senhora, um senhor. Mas se você não se apega tanto a essa pegada da direção, aí eu acho que talvez não seja esse o carro. Talvez eu iria de Corolla e Civic só para falar de dois concorrentes desse carro aí, né?
Mas então eu acho que vai do perfil da pessoa. E para finalizar, vou deixar 2 videozinhos de 2 arrancadas curtas aí que eu dei numa rua sem movimento aqui perto de casa, só para eu relembrar o tesão que era pilotar esse carro. Valeu, abraço.